Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, e você pode participar do nosso programa através do telefone 35720760, 35720760. Participe, faça as suas perguntas, assista-nos através do site www.redejuridicatv.com.br e através da Manchete Online. O Tribunal de Justiça promove palestras abordando a encíclica papal sobre o meio ambiente. E está sendo realizado um mutirão de conciliação judicial, né? Aliás, já foi realizado e alcançou 88% dos acordos. Olha que notícia boa. Esse clipe de notícias do Tribunal de Justiça essa semana, Ciro, ele não trouxe uma notícia. O Tribunal divulga tanto as suas atividades, faz tanta autopromoção. Ele não divulgou que na semana passada teve uma sessão do Pleno do Tribunal que, em votação secreta, decidiu que os desembargadores, em votação secreta... Que nem o Senado... Que nem o Senado, para tratar de uma manutenção de uma prisão, pôde fazê-lo, excluiu o juízo da participação da eleição para a direção do tribunal. Esta notícia, que o Pleno se reuniu e que o Pleno vergonhosamente fez 2 votações secretas, o tribunal não divulgou no seu site. É vergonha. É vergonha. Deve ser, só pode ser. Eu também teria vergonha. Se eu fizesse o troço desse, eu não ia falar. Não, e tem outra coisa aqui, Damasceno, que também deveria ter vergonha, que a Alerj agora não pede mais permissão ao tribunal, não. A Alerj, o Pezão agora vai lá e mete a mão, porque a Alerj autorizou o saque no fundo do depósito judiciais. Mas isso só acontece quando as instituições, elas estão, né, geridas, primeiro por quem não tem uma legitimidade de todos os membros do poder, né, só parte dele. E quando permite esse tipo de coisa, né? 700 milhões agora vai tirar, seu Pezão vai tirar dinheiro do povo, porque é um dinheiro que é retirado das custas e emolumentos judiciais, né, para a melhoria dos serviços judiciários. Evidentemente que seu Pezão vai botar esse dinheiro lá na polícia, né, para invadir comunidades e matar. Pois é, mas quando ele fez a primeira vez, o presidente do tribunal concordou. Então, se concordou a primeira vez, ele abriu a porta. Abriu a porta. Depois da porta arrombada, não adianta querer colocar fechadura, né? Olha que decisão espetacular. O doutor Pedro Henrique, né, nosso colega da Vara da Infância e da Juventude, determinou que no prazo de 30 dias a Prefeitura tem que contratar 150 primeiros funcionários alocados já no concurso 2014, já foram aprovados, para cuidar de crianças especiais nas escolas. Colocaram as crianças nas escolas, comum, é uma experiência interessante de inclusão, mas sem um preparo, sem profissionais que acompanhem. Então o doutor Pedro Henrique bateu o martelo, e já estou dizendo que o doutor Pedro Henrique quer aparecer. Sabe como é que ele quer aparecer? Cumprindo a lei, fazendo respeitar o direito da criança e do adolescente. Já tem a coleguinha lá com o ciúme dele. Inveja? Tá com inveja? Trabalha, faz o que ele faz. Tem uns que dizem que querem aparecer e os outros não gostam, né, quando são expostos, né, quando aparecem. Por exemplo, o senador Delcídio, ele é preso pelo crime de tagarelice, né? Quem mandou expor os ministros supremos naquelas conversas, né? Caramba, ele falou, né? Abriu a boca. O cara tagarela. Falar nesse país é perigoso. Mas aqui não, no programa Encontro com a Justiça não é perigoso não, e nós vamos entrevistar aqui o nosso querido companheiro Rogério Kochek, que ele é o presidente da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. Tem uma história belíssima. Ele é casado com Eichmann Padinho, e os dois constituíram família e são felizes, como todas as pessoas que constituem a família pelo afeto devem ser. E não só isso, já fizeram a sua família crescer, adotando 4 crianças de 7 meses a 11 anos. Então, eis aqui o retrato de uma família feliz, eis aqui o retrato de um ativista pelos direitos humanos, já que estamos falando aqui de direitos humanos. É o direito que tem
toda pessoa ao respeito à sua dignidade como ser humano. Então, que alegria, Rogério, recebê-lo aqui, contando ainda na mesa com a presença da doutora Magda, mas é uma alegria muito grande receber o nosso programa Encontro com a Justiça. É aqui que nós procuramos levar ao conhecimento da população quais são os direitos de todo ser humano e aos nossos queridos convidados, os alunos da Universidade Estácio de Sá, Dorival Caymmi. Salve a Bahia, Dorival Caymmi. Muito bom dia, doutor Ciro Darlan, doutor Damasceno, Magda. É um prazer enorme estar aqui no programa, falar sobre a questão, todas as questões que envolvem a comunidade LGBTI, os direitos homoafetivos, falar sobre adoção, sobre casamento. A gente tem a possibilidade de ter um papo aqui agradável e com muita substância em relação a todos esses temas. O senhor é funcionário público, né? Isso. E também nessa sua histórica caminhada em defesa dos direitos homoafetivos, conseguiu algumas conquistas no serviço público, como a licença paternidade. Conte como é que foi essas conquistas aí, Rogério. Isso, eu e o Eichmann somos casados há 8 anos e meio e sempre tivemos a adoção como a nossa decisão para aumentar a família. Nunca pensamos em qualquer outra possibilidade, qualquer outro método. E já vislumbrávamos desde então que eu iria solicitar a licença adotante. O Estatuto do Servidor Público determina que a mulher tem direito à licença adoção por 90 dias e o homem a 5 dias. Quando nós tivemos a guarda dos nossos filhos, em junho de 2014, como o doutor Ciro mencionou, são 4 crianças, 4 irmãos, que variavam na época entre 11 anos e 5 meses. E eu me senti compelido a buscar esse direito. Recorri administrativamente, foi negado. Nossas advogadas entraram com um mandado de segurança e o juiz foi categórico na questão. Ele conciliou o Estatuto do Servidor Público com a decisão do Supremo Tribunal Federal e considerou que onde o Estatuto dizia a mulher, queria dizer a pessoa que está adotando. E me concedeu então os 90 dias e, ato contínuo, a prorrogação por mais 60 dias em função de nós termos uma criança com menos de 1 ano. A grande felicidade é que o processo foi à Advocacia Geral da União, a advocacia se recusou a recorrer e, além disso, encaminhou um ofício ao Ministério do Planejamento para que esse entendimento do juiz, aqui de primeira instância, fosse considerado para todas as unidades federais. E nós temos notícia que outros 2 casais, em que um dos membros é funcionário público federal, já conseguiram a licença administrativamente. Uma grande felicidade. Já não precisaram recorrer à justiça. Exatamente. O precedente foi implementado para todos. Exatamente. E não seria o caso, doutor Rogério, de apresentar um projeto de lei para alterar já e não ficar ao arbítrio de quem for examinar no futuro? Procunha? Isso, Procunha. Não Procunha. O Cunha vai ficar pouco tempo. Não seria o caso para ter esse entendimento, porque me parece, pelo que eu entendi, que seria a substituição da palavra mulher pela palavra pessoa. Exatamente. Nós a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas tem um conselho jurídico, com pessoas altamente gabaritadas na área tanto da família como civil, do porte de doutora Maria Berenice Dias, de doutora Silvana do Monte Moreira, uma das especialistas em adoção, doutor Gustavo Tepedino, doutora Mariana Chaves, então um elenco grandioso que nos orgulha muito. E um dos trabalhos desse Conselho Jurídico é realmente a elaboração de projetos de leis, de projetos até de emenda constitucional, visando regulamentar determinados direitos que não nos são concedidos. Muitos falam aí que os gays, as lésbicas, elas estão procurando muito mais direitos. Não é nada disso. Nós queremos ter os direitos. Uma vez eu estava numa palestra do Dr. Ciro Darlan, em que ele falou sobre a questão dos direitos da criança e adolescente. Quando nós buscamos a licença adotante, nós não pensávamos na gente, a gente estava pensando nas crianças, porque a licença adotante é um direito da criança de ter ali o seu responsável, o seu pai, cuidando dele, criando e mantendo o vínculo afetivo.
Então, eu uso muito a sua frase. A sua frase foi: nós temos que lutar pelos direitos daqueles que não têm como lutar pelos seus direitos, nossas crianças e adolescentes. Esse foi um dos grandes motes para que eu passasse a fazer parte da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas e lutar por todos os direitos que são negados ainda às nossas crianças e adolescentes. Eu estava falando aqui na primeira hora do nosso programa que eu gosto de fazer casamentos, e eu quero fazer mais um casamento, que é esse aí. Eu tenho inveja da força de organização da família LGBTI. Assim como eu tenho inveja também da organização das mulheres que pleiteiam, lutam pelos seus direitos. Então, se eu conseguir que essas duas forças, né, que estão em busca do respeito aos seus direitos humanos, se associem na defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, finalmente nós vamos ter uma força significativa lutando pelos direitos de crianças e adolescentes. Porque é aquilo que eu falei, Rogério, é verdade. Criança não vota, criança não faz passeata, criança não vai para... A criança só chora. A única maneira dela protestar, quando está com fome, quando está com cocô, com xixi, ela chora. Então, nós temos que dar à criança essa voz, essa altivez que vocês têm. Então, eu gostaria de fazer esse casamento com os direitos das mulheres, os direitos das minorias, daqueles que sofrem perseguição, preconceito, em defesa dos direitos daqueles que são os mais vulneráveis, crianças e adolescentes. Agora, conte-me um pouco, Rogério, como é que é essa luta? Como é que mudar uma sociedade tão conservadora, tão reacionária, tão preconceituosa, nessa luta em busca de direitos, que é essa a luta da associação? A gente fala muito que falta na nossa sociedade modelos, né? Há 10 anos atrás, qualquer filme que passava sobre as questões gays ou lésbicas, esses filmes terminavam na morte, no suicídio, na criminalização do suposto pecado que estava cometendo. A nossa briga é para mostrar que nossas famílias são comuns, que nossos filhos são comuns, que nosso amor, nosso afeto são comuns. A partir do momento que a sociedade vê um casal de duas mulheres criando, educando, dando todas as condições para os seus filhos, não há como a sociedade deixar de reverter qualquer tipo de discriminação. As crianças estão felizes. Crianças que foram abandonadas, que foram segregadas, foram largadas por um casal hétero, né, são adotadas, são criadas por um casal homoafetivo com a maior segurança, com a maior presteza. Eu sempre digo que nossos filhos, eles não tinham educação, não eram cuidados, não tinham médico, não tinham dentista, não tinham acompanhamento. E hoje eles são cuidados, têm médico, têm escola, têm educação e, sobretudo, são amados. E isso não tem preço. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos entrevistando o Rogério Koschek, presidente da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas.